Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado e aprendido algo novo. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Sua opinião é valiosa. Continuaremos trazendo conteúdos relevantes para enriquecer seu conhecimento. Fique atento às próximas publicações. Se tiver sugestões de temas, informe-nos. Buscamos sempre melhorar e atender às suas necessidades. Hashem, Naseh, Vinatzliach. Shiur Torah, que bom estar de volta ao projeto Lighthouse. Be'ezrat Hashem, seguiremos nossa série sobre Mussar Pirkei Avot. Antes que eu esqueça, as pessoas que patrocinaram este shiur no projeto Lighthouse: Justin Sarkar em memória de Yitzhak Ben Avraham, Daniel e Cindy Winter em honra dos filhos. Michael e Stephanie Eisenberg pela refuá Shleimah de Menachem Mendel Ben Sara. Jack e Sarah Goldman em honra de suas famílias e comunidade, e todos os que contribuem para o bem-estar de nossa Kehillah. Obrigado ao Torah Anytime pela divulgação. Temos shiurim no torahanytime.com e be'ezrathashem.org. Hashem. Nosso objetivo é compartilhar ensinamentos. Que esses estudos tragam luz e sabedoria. Com a ajuda de Hashem, continuaremos aprendendo juntos. A série recente sobre Mussar e Pirkei Avot foi iniciada com Siyata Dishmaya porque notamos que muitos aprenderam sobre as mitzvot, mas não sobre ética e desenvolvimento pessoal. Isso é fundamental para uma vida judaica plena e equilibrada. Aprendemos halashot em profundidade. Em qualquer shul do mundo hoje, Hashem, é fácil e acessível aprender halasha. Na maioria dos casos, há vários shiurim diários disponíveis para estudo e muitas oportunidades para aprofundar nosso conhecimento e prática. Estudos de halashot ocorrem em diversos momentos, entre orações, durante elas ou antes do final, com shiurim diurnos e shaburot noturnos. Hashem, aprender halashá ficou simples. Quem busca se aproximar de Hashem por ações práticas pode fazê-lo facilmente. Essa simplicidade é uma bênção, promovendo o crescimento espiritual. O problema não é saber halashá, pois há várias opções online. Use websites, YouTube e Torah Anytime para estudar. Há também livros disponíveis. Hashem facilitou o acesso a esses recursos com um clique. Hoje é possível aprender leis judaicas de forma conveniente, sem sair de casa. Nosso problema atual não é falta de conhecimento da halashá, mas dificuldade em ser humano. Como se comportar, ter shalom bayit, criar filhos, ser parceiros de negócios e conduzi-los. Como parar de profanar o nome de Hashem com nossa kippah? Precisamos aprender a ser pessoas melhores. Não julgue o judaísmo negativamente. Como secular, cassinos eram normais para mim. Ver alguém com Stremel jogando pôquer parecia estranho. Pensava, eu pertenço aqui, você não. Era chocante, até perturbador, ver alguém aparentemente religioso num ambiente tão mundano e profano. Isso desafiava minha percepção do que era aceitável. O problema não é desconhecer a halasha. Ele sabia que jogar era proibido. A questão é o que o levou a esse erro grave, contrariando um fundamento do judaísmo e da Torá. A razão está no processo de pensamento e nos ensinamentos do Mussar, que podem ser mal interpretados. Mesmo com boas intenções, podemos nos desviar sem aplicar cuidadosamente os ensinamentos religiosos. Mussar, baseado em Pirkei Avot, precede Gemara e inspira. Estudamos cada Mishnah. Precedeu a Gemara
e é o alicerce do Mussar. Todo Mussar atual, do Gemara ou de Tzadikim, deriva dos ensinamentos dos sábios de Pirkei Avot. Em vez de focar em um ponto específico, percorremos toda a série Be'ezrat Hashem, passando por cada Mishnah em Pirkei Avot, buscando compreender a essência desses ensinamentos fundamentais para o judaísmo. Atualmente estamos na Mishnah Aleph Vav, que é a sexta Mishnah de toda a Masechet. Yehoshua ben Perachia e Nitai Harbeli receberam a tradição deles ou seja, este Yehoshua, um dos principais Tanaim ao longo da história judaica, e seu contemporâneo Nitai foram figuras centrais na transmissão da sabedoria oral. Viveu cerca de 200 anos antes da destruição do segundo templo e Nitai Harbeli recebeu deles. Eles são os sábios mencionados no shiur anterior, Yosef ben Yoezer e Yosef ben Yochanan, dois Tanaim anteriores. Isso demonstra que na Mishnah você observará como a Torá enfatiza como tudo tem linhagem, tudo tem uma fonte. Não é ideia original de ninguém. Ninguém tem uma ideia original além de Deus. Ideias originais são secundárias. Só a de Deus importa. Na Mishnah, sábios citam fontes até o mestre anterior, formando uma cadeia ininterrupta. A primeira Mishnah, Moshe a recebeu de Deus no Har Sinai. Tudo começa nesse momento sagrado. Prosseguimos, geração após geração, preservando e transmitindo a tradição divina e sua sabedoria eterna. Então, agora vemos que esta Mishnah aqui foi recebida dos sábios anteriores. Uma tradição ancestral. Isto é o que a Mishnah diz. Yehoshua ben Perachia ensina. Faça para si um mestre. Adquira para si um amigo. E julgue a todos favoravelmente. Estas palavras carregam sabedoria profunda para orientar nossas vidas. Esta, na minha opinião, é uma das Mishnayot mais críticas e relevantes para a nossa geração hoje. Não que eu conheça toda a Torá para sequer saber qual é a mais importante. Não há uma mais importante do que a outra, mas é mais importante em relação ao assunto que mencionei anteriormente sobre essa confusão. Que temos regularmente de não saber como se comportar, não saber o que fazer, não saber a quem seguir. E você vê que a enorme quantidade de confusão geralmente tem uma resposta simples e direta. É comum nos sentirmos perdidos, mas há sempre um caminho a seguir. No Monte Sinai, todos os judeus eram iguais, sem distinções. Com a dispersão de Am Israel pelo mundo, surgiram diferentes culturas judaicas na Austrália, Iêmen, Europa e América. Apesar da diversidade cultural, a Torá permaneceu imutável. Essa variedade reflete a dispersão do povo judeu, enquanto a Torá mantém sua unidade fundamental. O fato de que existem diferentes costumes entre diferentes culturas é aceitável. Não há nada de errado com isso. Mas a halaká em si, as regras, permaneceram as mesmas. Mas, se você notou, na última geração, os costumes saíram do controle. Na última geração, os costumes tornaram-se superiores à halaká. Os costumes tornaram-se superiores à própria lei que recebemos no Monte Sinai. E isso não pode ser. Isso é contra a Torá. E a resposta para o porquê é sobre o que vamos falar hoje. Se você notar, basta mencionar algumas seitas horríveis dentro dos grupos. Isso não é para identificar que um grupo é pior do que o outro ou melhor do que o outro. Isso é para identificar a feiura dentro de cada um, porque estamos todos no mesmo barco. Ninguém está isento. Todos temos nossas falhas e imperfeições. Se alguém peca, todos estamos em apuros. Estamos no mesmo barco, independente de ser Chabad, Breslov ou qualquer outro grupo. O importante é reconhecermos que há um problema e olharmos no espelho de vez em quando para refletir sobre nossas ações. Veja que havia um rabino extraordinário, o Rebbe de Satmar. O Rebbe de Satmar
era um grande talmid, um grande tzadik, e tinha suas crenças específicas de que não nos era permitido ir para Eretz Israel. Se ele estava certo ou errado, é irrelevante. O que ele não pretendia fazer era que seus alunos evoluíssem para os mutantes, que Neturei Karta se tornaram os Satmar em geral. Estão bem, não há nada de errado com eles, mas do Satmar surgiu esta outra organização. Por que os amaldiçoou como você amaldiçoou a JCPenney ou terroristas? Porque se tornaram parte deles. São um Shilul Hashem ambulante, usando o uniforme judaico, mas apertando mãos com iranianos que querem aniquilar judeus. Recebem dinheiro de terroristas, usam seu traje religioso, mas agem contra nosso povo, colaborando com aqueles que nos ameaçam. Parece santo porque para o mundo, que não distingue entre judeus religiosos e não religiosos, todos são judeus. Parece bom. Veja, esses judeus se dão bem com os árabes. Por que todos não podem? Obviamente o Rebbe de Satmar, um grande talmid, não pretendia isso. Tenho certeza de que ele está muito mais amargurado com isso do que estou expressando aqui hoje. Os Shabbatnikim transformaram seu Rebbe, Rabino Schneerson, no Mashiach. Isso é completo disparate e contra a Torá. Ele morreu. Foi um grande tzadik, sem dúvida. Talvez um Mashiach em potencial enquanto vivia, mas uma vez que faleceu, ele morreu. O sábio Rabino Yehuda Hanassi afirmou isso claramente. Rebbe, o original mencionado na Mishnah, aquele que todos os grandes sábios da Torá afirmaram que poderia ser o Mashiach em nossa geração. Estamos falando do Rebbe Yehuda Hanassi. Por que ele? Porque ele era considerado o ser humano mais perfeito de sua época. Grande tzadik aceitou todos os sacrifícios e sofrimentos com amor. Por anos e anos, não desfrutou um centavo de sua vasta fortuna. Conhecia toda a Torá de cor e compilou nossa preciosa Mishnah. Temos Torá hoje graças a ele e sua dedicação incomparável. Dizem que ao morrer não poderia mais ser o Mashiach. Se o Rebbe antigo não podia ser por ter morrido, o Rebbe de Lubavitch também não poderia. Ele morreu. Era um grande tzadik, sem dúvida. Seus alunos, infelizmente, não ouvem seus ensinamentos verdadeiros, pois ele nunca se declarou Mashiach. Se realmente fosse o Mashiach, teria anunciado a chegada da Geulah e sua condição especial para todos. Espere por mim. Voltarei em alguns anos. Sou o Mashiach? Não ficaria escondido, pois, segundo a Torá, as profecias nos livros de Yirmiyahu, Zecaria e Yehezkel, e os Neviim que nos trouxeram a palavra de Hashem afirmam que o Mashiach será evidente. Não será misterioso. Ele é o Mashiach, negro, branco, iemenita, não importa. Quando o Mashiach estiver aqui, todos saberão. Assim como Hashem fez todos saberem sobre o Monte Sinai e o mar que se abriu. Não há dúvidas. Quando o Mashiach vier, será claro para todos. Rav, que se tornou esposa de Yehoshua ben Nun, disse: ouvimos sobre seu Deus. O que significa ouvimos? Como? Vocês não estavam no Monte Sinai. Tem TV, rádio? O que tem? Nós vimos o que Hashem fez no céu. Ele fez uma projeção para todos verem o ocorrido. Então, para nos dar a Torá, ele garantiu que todos soubessem que a culminação do mundo será maior. Ele não vai fazer isso em segredo. Você não vai adivinhar se ele é o Mashiach. Ele não é o Mashiach. Mas os alunos não estão ouvindo o Rabino. E o que acontece quando você não o ouve? Você fica ainda pior. E esta semana recebi notícias de que há outra seita de Shabbat que está se chamando Elokistim. Elokiste significa transformar o Rabino em Deus. Eles afirmam que, ao deixar este mundo, ele se tornou um com Hashem
e governa o mundo. Dizem que não é mais preciso cumprir mitzvot, pois tudo já foi realizado por ele. Esta é uma crença perigosa e contrária aos verdadeiros ensinamentos. Não é boato. É artigo real com vídeo. Pessoas se curvam à foto do rabino, comendo porco no Yom Kippur. Uma mulher ficou assustada, mas aceitou após ler. Agora, come porco nesse dia sagrado, sem Shabbat, Tefilim, Taharat, Hamishpacha ou modéstia. Não cumprem mais mitzvot. Por quê? O rabino se tornou Deus. Profanar o santo rabino e seguir tão de perto com sua estupidez. Pura estupidez. E infelizmente você tem... Posso fazer uma pergunta? Deixe-me terminar o ponto e depois você pode perguntar. Vá em frente, se for sobre o mesmo assunto. Você está falando sobre algo, não tenho certeza do porquê está falando sobre isso, mas... Eu os conheço? O que você quer dizer com eu os conheço? Eu os conheço pessoalmente? Não pessoalmente. Tudo bem. Sim, mas isso é apenas parte de um grupo maior. Isso não significa necessariamente as 5 pessoas específicas. Eu conheço alguns deles, sim, mas não todos intimamente. É mais um conhecimento geral do grupo e suas ações, entende? Não é um contato direto com cada indivíduo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles acreditam que ele é o Mashiach? Sim. Você está falando sobre coisas que o ofendem. Eu sou o tipo de pessoa que usa uma plataforma de Torá para falar sobre tais assuntos, porque você está falando sobre pessoas que têm problemas piores do que os problemas que você está descrevendo. E você está rotulando um certo grupo de uma forma que é completamente inadequada. Você parece não conhecer as pessoas ou o assunto, pois sua descrição dos grupos está incorreta. Para entender alguém de verdade, é preciso ouvir primeiro, com atenção. Não presuma saber meu ponto antes de eu terminar, por favor. Escute com cuidado antes de concluir. Isso é fundamental para uma comunicação efetiva. Sua suposição é falha. Você falhou antes de começar. Assumir que conhece meu ponto antes de eu concluir é falar fora de contexto. Não estou abordando seu ponto, que agora é irrelevante. Você fala de coisas reais que estão acontecendo? Está me dizendo que ninguém em Rabat realmente diz que o Rebbe é Mashiach? Eles não estão dirigindo por aí como um carro e grandes outdoors dizendo que o Rebbe é o Mashiach. Não estou dizendo, mas é exatamente o que eu disse. Obviamente, você está perdendo o ponto. Não estou dizendo que isso é Shabbat. Eu disse que isso são cultos dentro do Shabbat. E eu disse isso no início da palestra. Então, se você me deixar completar meu ponto, verá que há uma seita dentro do Shabbat. E então há Rabat. O Rebbe é um grande tzadik, sem dúvidas. Sua grandeza é imensa. Porém, nem todos os alunos seguem seus ensinamentos alinhados com a Torá. Alguns, infelizmente, agem contra ela. Esses não podem estar no mesmo livro que o Rebbe. É uma situação complexa e preocupante. Portanto, o fato de ser ofensivo, o fato de ser perturbador e causar desconforto, é exatamente o ponto central. Abordo o assunto, pois ninguém fala sobre. Gera confusão. Seculares veem erro, cristãos não veem diferença, seguidores da Torá interpretam mal. Cria dúvidas e divisões. Devemos esclarecer, dialogar, respeitar diferenças e buscar a verdade da Torá. Nossa responsabilidade é trazer luz, unir comunidades e aprofundar a compreensão das Escrituras Sagradas, fortalecendo união e fé. Sim, estou falando. Isso pode ser desagradável e até mesmo perturbador para alguns, mas é exatamente o ponto. O desconforto é uma parte essencial da mensagem que está sendo transmitida. É através desse incômodo que a reflexão é provocada e a mudança pode começar. Sou simples. Vim aprender e compartilhar. Ensino de forma direta. Não precisa me ouvir, mas é o que ofereço. Quando se busca a verdade, pode ser confuso. O caminho nem sempre é claro.
É assim que ensino, compartilhando o que aprendi. Você vê muitas pessoas e tem inúmeras escolhas a fazer, mas precisa encontrar a verdade. Concordo com isso. Pessoas que não representam a verdade e o Emet confundem. É necessário discernir entre tantas opções para encontrar o caminho correto. Isso é realmente lamentável. O ponto é o seguinte. Com todo o respeito a todos que estão ouvindo, seja aqui presencialmente ou online, apenas um é verdadeiro. Como você deve procurar e encontrar a verdade? O que estou tentando dizer é que, se você tem um bom professor, mas também tem 9 que não são, todos eles dirão que são bons professores. Todos afirmarão ter encontrado a verdade aqui. Isso é um desafio em todo lugar. Você está perdido. Ele não responde à sua boa pergunta. Encontrar um professor é como um médico, mas todos afirmam ser o melhor. Não é o ponto abordado, mas chegaremos lá. Talvez eu chegue. Não sei. Quem sabe quando eu falar? Você parte de uma premissa incorreta, o que o perturba. Não é saudável para quem exatamente? Por que não seria saudável para mim? Talvez eu não ensine no seu estilo preferido. Gostaria de ter a oportunidade de dar a aula e mostrar minha abordagem. Quem sabe você não se surpreende com uma perspectiva diferente? Afinal, cada professor tem seu método único. E às vezes uma nova visão pode ser exatamente o que precisamos para expandir nosso entendimento. Você não está entendendo a aula. Você está trazendo negatividade para um lugar sagrado. E é muito triste ver alguém que veio da negatividade e agora está trazendo essa negatividade aqui. É muito desconfortável. É desconfortável ouvir, mas é a realidade. É curioso aprendermos sobre Mussar e comportamento, mas não permitam que o palestrante fale. Vocês não são obrigados a ouvir. Isto não é uma prisão. Todos são bem-vindos para sentar, ouvir, aprender e criticar. Contudo, precisam me deixar realizar meu trabalho. Estou aqui de graça, tentando trazer esclarecimento e luz para todos. Minha intenção é semear positividade e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho elevado. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essa mensagem. Espero que minhas palavras toquem seus corações e inspirem mudanças positivas em suas vidas. Então, temos problemas em todas as seitas do judaísmo. Obviamente, como você pode ver, o problema das opiniões, de espalhar nossas opiniões, de garantir que nossas vozes sejam ouvidas, não é exclusivo de nenhuma das culturas. O problema sistêmico existe em todos os lugares. Há negatividade entre todas as seitas, não só Chabad ou Neturei Karta. Alguns seguidores de Breslov, em vez de seguir o Reb Nachman ou Rav Arush, passam mais tempo dançando na rua que estudando a Torá. Isso é preocupante, pois desvia do propósito espiritual. Devemos refletir sobre o equilíbrio entre tradição e modernidade nas comunidades religiosas. Então, temos pessoas que jogam pedras no Shabat em quem não está guardando o Shabat, pensando que estão fazendo uma mitzvah. Portanto, enfrentar a realidade é o que precisamos fazer. Se não enfrentarmos a realidade, nunca a consertaremos. Eu administrei uma empresa multimilionária. Eu sei que tivemos problemas em alguns momentos e tivemos grandes coisas em outros momentos. Se eu ignorasse os problemas, nunca teríamos tido sucesso. É importante reconhecer ambos. Se alguém sente dor e a ignora, deve cuidar logo. Caso contrário, o problema cresce e se agrava. Quando finalmente decide enfrentá-lo, já está grande demais, podendo se tornar sistêmico e afetar tudo ao redor. Saímos da sala após falar muito, desperdiçando tempo precioso sem resolver nada concreto, só rotulando o problema como negativo. Obviamente, é negativo. Mas isso não basta para solucioná-lo. Se você quer outro shiur sobre Etrogim,
Ou outro shiur sobre algumas halachot para Sukkah? Ou você quer algum shiur sobre algum assunto neutro como Shalom Bayit? Você tem muitas outras aulas para frequentar. Estou aqui para abordar o problema. Fugimos dele em vez de enfrentá-lo. Queremos aulas sobre mentalidades positivas, crendo que isso resolverá tudo. Mas e dirigir no Shabat? Ignoramos problemas reais, focando só no positivo. Isso impede nosso crescimento espiritual e correção. Precisamos encarar a realidade e agir, não só pensar bem. É hora de confrontar nossas falhas e trabalhar ativamente para melhorar nossa conduta religiosa e ética. Se acho que meu casamento ficará bem, ele ficará? E a traição toda terça? Isso não importa? Se penso que perderei peso, mas como hambúrgueres 4 vezes por semana, isso não afetará? Vai desaparecer misteriosamente? Ignorar não resolve problemas reais no casamento ou na saúde. Precisamos abordar problemas. A Torá serve para isso. Ela não nos dá iluminação incomum ou um mundo sem problemas. A Torá é um conjunto de instruções, detalhado e prático, para lidar e gerenciar os desafios e problemas do nosso dia a dia. E a razão pela qual comecei com um assunto tão negativo é para chamar esse tipo de atenção, para fazer alguém se sentir desconfortável, porque a única forma de você se levantar da cadeira para lidar com o problema é se sentir desconfortável. Mas se eu lhes desse todos sofás e camas, todos vocês cairiam no sono. Porque ninguém pensa que é um problema que há pessoas que acham que o Rebbe é Deus, ou que os cristãos acreditam que algum idiota que morreu na cruz é Deus. Bilhões creem em falsos deuses, uma realidade que não podemos ignorar. Esse é o verdadeiro problema. Queremos conforto e palavras agradáveis, mas a vida não é assim. Estou aqui para aprender Torá, mas que tipo de Torá? A que realmente aprendi. Yehoshua ben Perashia, o mestre de Jesus, nos ensinou. Essa é a Torá que devemos estudar com afinco. Aquela que nos prepara para a realidade e os verdadeiros desafios da vida sem ilusões. Alguém sabia disso? Porque Yehoshua ben Perashia disse esta Mishnah específica. A sexta Mishnah em toda a Mishnah, indicando importância e proximidade ao monte Sinai. Foi por causa do problema com Jesus. Ele disse isso por esse motivo. Esta Mishnah inteira trata do que aconteceu com Jesus. Precisamos entender o que ocorreu. Há muitos missionários aproveitando-se de indivíduos ingênuos, sem noção do certo e errado. Eles abandonam o judaísmo puro e a Torá, profanando o nome de Hashem, e vão para o cristianismo e outros tipos de idolatria. Ou temos pessoas boas que desconhecem a verdade, aceitando o que lhes foi dito como verdadeiro. Talvez um dia isso funcione. Vamos garantir que você possa usar a quimioterapia, pois poderia ajudar. Eles fazem coisas estranhas e levam as pessoas a fazerem o mesmo, enchendo estádios com 50, 100, 250 mil pessoas pobres para ouvir este único sujeito. Um orador astuto e carismático que manipula multidões com palavras persuasivas e promessas vazias, deixando todos hipnotizados por suas ideias mirabolantes. Uma audiência. Um jato de 50 milhões. Ele é um bom orador, falando sobre idolatria. Ignoramos isso, deixando-os fazer, quando a Torá nos ordena ser luz para as nações. É nossa falha. Mesmo que ignoremos os goim, dizendo que lidem com seus próprios problemas, não somos obrigados a converter todos. Mas ainda assim, é nosso dever mostrar o caminho correto. Certo. Existem alguns sábios nos quais você pode se basear. E quanto aos judeus adorando ídolos, e os que adoram seu próprio rabino, indo contra a própria Torá, e aqueles que disseram que o Rebbe Nachman de Breslev falou para ir ao seu túmulo em Rosh Hashanah, o que ele realmente disse, mas acrescentaram algo a mais, algo que não estava originalmente nas palavras dele? Famílias se desintegram por excesso de trabalho, causando problemas de Shalom Bayit. Nas festas,
único período juntos, esposa e filhos imploram pela presença do pai, que recusa. Raramente visto no ano, não fica em casa, preferindo ir a um cemitério lotado com 30.000 pessoas, buscando algo que considera mais valioso que o tempo com a família. Se sua esposa concorda, vá ao cemitério e reze por mim. Mas se causar problemas de Shalom Bait, é um problema sério. Contraria a Torá do Rebbe Nachman, que nunca disse para criar conflitos em casa. Shalom Bait é essencial, como na Parashá desta semana. E a harmonia familiar é uma mitzvah crucial. A paz no lar é prioridade. Nesta semana, na Parashá Lech Lecha, Deus estava disposto a apagar seu nome pelo Shalom Bait, a paz no lar. Por isso, na questão da Sotá, quando há suspeita de traição da mulher, Hashem diz que a cura, já que não havia investigadores naqueles tempos, é pegar seu nome sagrado e escrevê-lo em um pergaminho, mesmo que isso signifique apagá-lo depois. Você coloca na água sagrada usada pelos Kohanim para lavar as mãos e os pés antes do trabalho no Beit HaMikdash. Nessa água onde a tinta sairia do pergaminho, a mulher beberia. Se tivesse traído o marido, explodiria e morreria na hora. Se não, receberia a bênção do Kohen Hagadol, o homem mais santo da terra. Dificuldades no parto e filhos feios seriam milagrosamente transformados por Hashem, mas por um processo pecaminoso. Apagar seu nome é proibido, um mandamento sagrado e inviolável. Isso contradiz profundamente nossos ensinamentos e tradições fundamentais. Hashem permite apagar seu sagrado nome para criar Shalom Bait, a paz do lar. Assim o marido saberá com certeza se sua esposa é justa. E ele estava errado em suspeitar dela ou se ela realmente o traiu. Essa permissão divina demonstra a importância da harmonia familiar. E, obviamente, ele não pode mais estar com ela. E ela é punida por isso. Mas, por causa de Shalom Bait, é permitido apagar o nome de Hashem. Então você acha que Reb Nachman não sabia disso? Você acha que eu sei algo que ele não sabia? Você acha que Reb Nachman disse: ei, escute, venha ao meu túmulo e ore? E não importa se cria problemas de Shalom Bait. Que pessoa louca pensa isso? Vá perguntar ao Rabi Arush. Tzadik ele é. Leia seu livro sagrado. Pergunte ao Rabino Lazer Brody, grande tzadik, protegido do estimado Rabino Arush. Ele não tem problemas de Shalom Bait ao visitar o Kever, pois sua esposa concorda plenamente. Mas se você tem problemas, ou coloca sua vida em risco por isso, não deve fazê-lo de forma alguma. Busque orientação com sabedoria. Então, a questão principal aqui não são os rabinos. A questão principal aqui são os alunos, que não estão ouvindo os rabinos. E o rabino Yehoshua ben Perakiah está nos dizendo aqui: faça para si um mestre. Faça para si um rabino. Ou seja, você não pode comprar um rabino. Como ele disse, adquira um amigo verdadeiro. Se é um conselheiro espiritual genuíno, se compra um rabino, ele vira seu empregado. O Shida disse que a Torá faliu quando ricos deram dinheiro aos rabinos. Eles perderam sua posição sagrada ao aceitar grandes somas. Um verdadeiro rabino deve servir a Deus, não aos caprichos dos ricos. Sua lealdade deve ser à Torá, não ao dinheiro. Temiam repreender e perder financiamento. Proibir dirigir no Shabat traria: não darei tzedakah. O problema é alunos ignorando rabinos, perdendo a essência. Rabino Yehoshua ben Perashia ensina: tenha um mestre. Sabedoria rabínica se adquire com respeito e dedicação, não se compra. Sua esposa pode se vestir melhor? Vou pedir que ela use outras roupas em outro Beit Knesset. Não virei mais. O rabino que eu quero, a quem darei $1 milhão, fará o que eu quero.
Ele mudará a Torá para mim. Isso não é um rabino, meu amigo. Isso não é um rabino. Um rabino diz o que está na Torá, sem se importar com opiniões, dinheiro ou ofensas. Age com classe, talvez mais que eu. Tem apenas da Torá, a opinião da Torá. E se importa só com a verdade. Diz o que é verdade e omite o que não é. Essa é a essência do rabino verdadeiro. Não cede a pressões externas. Sua lealdade é à palavra de Deus e aos ensinamentos sagrados. O fato de que ofende as pessoas saber que há algo errado deveria ser mais ofensivo para quem realmente percebe o problema. Se, de verdade, ouvíssemos nossos rabinos com atenção, esses problemas simplesmente não aconteceriam. Se o Neturei Karta realmente lessem os livros sagrados, ouvissem com cuidado os ensinamentos e o que nosso Rebbe sabiamente ensina, nada disso ocorreria. Mas, infelizmente, eles preferem fazer o que querem, ignorando a sabedoria ancestral. Se eles lessem todo o trabalho que o seu Rebbe realmente estudou ao longo de sua vida, nunca imaginariam ir contra Am Israel. Nunca, jamais, imaginariam ir apertar as mãos de terroristas. Se aqueles que se autodenominam Shabbat acabassem ouvindo atentamente e verdadeiramente compreendendo a Torá que o seu santo Rebbe ensinou, eles entenderiam a verdade profunda e inquestionável. Eles jamais imaginariam torná-lo um Mashiach, porque sabem que é impossível. Uma vez que você morre, não pode mais ser um Mashiach. Eu não fiz essa regra, Deus fez. Tem um problema? Vá até ele. Tudo o que digo em minhas aulas é judaísmo básico. Não há Shumrá. Não ensino Shumrot nem estringências. Não poder dirigir até a sinagoga no Shabat não é uma estringência. O judaísmo básico exige comer kasher sempre, incluindo carne, laticínios e doces. Tudo deve ser kasher, e há uma razão profunda quando não é. Nossos ensinamentos são fundamentais, passados por gerações. O problema é que muitos rabinos têm um yetzer hara por dinheiro, dificultando dizer a verdade. Isso compromete a integridade da nossa fé e tradição, afastando muitos do caminho verdadeiro. Fale com eles, porque se eu disser a verdade, eles não virão mais a Shul. Se dirigem no Shabat, estão profanando-o e não fazem parte de um minyan, pois não são considerados judeus, segundo o Ramban, Shulchan Aruch, Zohar e Gemara. Todos os livros judaicos sobre o Shabat dizem: se você dirige, usa telefone ou fuma no Shabat, não é considerado judeu. Seu judaísmo está suspenso. Não fiz a regra. Consulte os livros. 7 lugares no Shulchan Aruch, no Zohar, na Gemara, na Torá escrita e oral. Basta ler os livros. Eu li e vi. Por que seu rabino disse isso? Não sei. Ele é realmente um rabino? Ter o título não o torna um. Yehoshua ben Perachia ensinou: você deve fazer de si mesmo um rabino. Mas o rabino a que ele se refere é aquele que te diz a verdade o tempo todo, mesmo que seja perturbadora, mesmo que seja desconfortável, mesmo que te faça mudar, mesmo que te faça sair da cadeira e sair de uma aula no meio, não importa. Porque se é verdade, então é verdade o tempo todo. Mas se a Torá tem 1% de mentiras, é uma mentira com alguma verdade. Mas você não consegue decifrar qual é qual. Ou é totalmente verdade e divina, ou totalmente mentira. Você precisa decidir. Se acredita que a Torá é 100% divina, deve segui-la integralmente, sem exceções. Mesmo que não consiga cumprir tudo, saiba que não é permitido fazer o contrário, mas eventualmente tentará. Quando comecei a fazer Teshuvah, sabia que devia guardar o Shabat e fazer muitas coisas, mas não estava pronto. Ainda assim, sabia que deveria fazê-las. Não diga que algo está errado só porque você não o faz. Isso não é verdade. Só o que eu faço está certo? Absurdo. Moshe Rabbeinu e Avraham Avinu foram para Gan Eden pela razão errada? E os rabinos que escreveram a Gemara e o Shulchan Aruch?
Mayam Loes, eles foram apenas enganados a fazer todas essas mitzvot extras. Você se safou com apenas uma mitzvah. Você é um tzadik e todos eles são rechaim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que todos eles cometeram um erro? Então, obviamente temos que entender o que significa fazer de si mesmo um rabino. Um jovem certa vez veio ao Rebbe Slonimer, o Beit Avraham, e ele lhe diz: eu aprendi quase todos os livros dos grandes chassídicos, segui os seus conselhos, tentei incorporar no meu estilo de vida todas, ele nem estava exagerando aqui, todas as boas práticas de que falam. Não vejo razão para ter um Rebbe. Eu aprendi todos os livros. Rashi diz que se você quer ter amigos, compre livros. Rashi é essencial para ler e entender a Torá. Ele diz: quer ter amigos? Compre livros. Um homem seguiu à risca e comprou muitos livros de tzadikim. Pensou: leio todos esses livros. Por que preciso de um Rebbe? Parecia lógico, mas o Rebbe tinha uma resposta perspicaz. Afinal, os livros são valiosos, mas a orientação de um mestre é insubstituível. Permita-me explicar com uma parábola. Um homem adoeceu e, em vez de consultar um médico, foi à farmácia. Ele disse ao farmacêutico: comprarei todos os remédios e os tomarei. Assim, serei curado de todas as doenças. Não preciso de um médico. O farmacêutico tentou aconselhá-lo, explicando os riscos. Mas o homem teimoso insistiu em sua decisão equivocada. Não é necessário ser um cientista espacial para perceber que isso não é exatamente uma boa solução, porque muito provavelmente após o terceiro ou quarto remédio, você provavelmente morreria. Alguns remédios neutralizam outros remédios. Se você tomar uma quantidade inadequada ou um remédio inadequado em geral, pode se matar. Ele diz que os livros são o remédio, o Rebbe é o médico. Dizer-lhe exatamente o que tomar e como tomar. Se você não estiver pronto, certas coisas no livro não serão relevantes para você. E se você as fizer, se machucará. Às vezes alguém quer ler um livro e diz: escute, eu acabei de começar no judaísmo. Fui a algumas aulas. Vi algumas pessoas saírem. Parece interessante. Deixe-me ler um pouco de Torá. Ele mencionou o Rambam. Você vai ao Amazon.com, digita Rambam e escolhe Guide for the Perplexed. Você pensa: esse será meu primeiro livro sobre judaísmo. Mas há uma grande chance de que, após ler o livro, você fique muito confuso. Não é exatamente a melhor opção para começar a aprender sobre a religião judaica. Você se tornará contra Deus, não a favor de Deus. Embora o Rambam seja sagrado, se você não tiver qualquer conceito de judaísmo básico, você nem mesmo está autorizado a olhar para aquele livro. Na verdade, se você não tiver um nível elevado nos estudos judaicos, evite livros complexos. Os sábios não os compreendiam e os queimavam após ler. Criam que contrariavam Deus, usavam demais informações dos goyim, como Aristóteles, e eram incompreensíveis. Viam esses escritos como algo sobrenatural, além do entendimento comum e possivelmente perigosos para a fé tradicional. Não pode simplesmente escolher um livro por dizer judaico. Uma vez um aluno me mostrou um livro e perguntou minha opinião. O livro parecia judaico, mas a editora era desconhecida. Livros judaicos ortodoxos autênticos têm poucas editoras, diferente dos livros em inglês com centenas. Temos algumas editoras familiares. É importante verificar a fonte antes de comprar um livro judaico, pois nem tudo que parece autêntico realmente é. Não conheço este livro. Olho para ele e vejo o nome de alguém. Pesquiso e descubro que é o chefe de uma sinagoga reformista na Califórnia. Penso comigo mesmo: se você realmente quer ser um kofer, então leia este livro. Se você quer mesmo acreditar que é permitido fazer bar mitzvahs para cachorros, então aproveite. Leia o livro e aproveite.
Faça bom proveito dele. Não se pode simplesmente comprar livros. Primeiro, é preciso saber o que comprar e em qual nível. Isso é fundamental. Deve-se aprender o ABC. Não se pode começar com cálculo ou ciência de foguetes no primeiro dia. É necessário aprender primeiro a álgebra básica e a linguagem básica. É um processo gradual. Cada passo é importante nessa jornada de aprendizado. Então você vai chegar ao C++ e todas as outras coisas boas que estão na programação. Você não pode simplesmente pular para tudo. Isso é o que um rabino deve lhe dizer. Ele deve guiá-lo. Mas ele só poderá fazer isso se você o fizer seu rabino, não se você pagar para ele ser. Se você pagar, veja, temos uma condição. Eu te dou dinheiro, você me deixa fazer o que eu quiser. Isso não é um rabino. Se o seu rabino não está dizendo para você guardar o Shabat, manter a pureza familiar, sobre modéstia e halachot básicas pertinentes à fundação do judaísmo, desculpe, ele não é seu rabino de verdade. Você pode chamá-lo assim o quanto quiser, mas muitas pessoas têm títulos que não significam nada na prática. Um verdadeiro rabino deve guiar você nos fundamentos essenciais da fé judaica. Quer um rabino? Ouça os originais. Eles dizem que você precisa fazer um. Segundo Chazal, faça isso encontrando alguém que sempre lhe diga a verdade, independentemente de você gostar. Há diferentes estilos de comunicação, mas só existe uma verdade. Aseh lesharav, ukne leshachaver. Busque um mestre que o guie com sabedoria e honestidade, pois essa é a verdadeira essência do ensinamento rabínico. Passamos muito tempo com amigos, mas por que adquirir em vez de fazer um amigo? Conhecemos pessoas em diversos lugares, mas não as compramos. Amizades não são adquiridas, simplesmente acontecem. Não é preciso adquirir amigos. Amizade se desenvolve naturalmente, sem necessidade de aquisição. É um processo orgânico que ocorre através de experiências compartilhadas e conexões genuínas. Por que adquira um amigo? Porque amigos verdadeiros são adquiridos, não simplesmente dados. Quem você não adquire é apenas conhecido. Como está? Quando será a próxima festa? Brit Milá, Bar Mitzvah, casamento? Essas perguntas superficiais são típicas de conhecidos, não de amigos verdadeiros. Um amigo real se preocupa profundamente com você, além das aparências sociais. Vou conseguir uma alia para você. 18. Chai para meu amigo, dê a ele uma alia. E se você liga às 3 da manhã dizendo: minha casa está indo para execução hipotecária. Sei que tem muito dinheiro. Pode me emprestar $300.000? Devolvo quando me recuperar. Desculpe ligar a essa hora, não consigo dormir. Você faria isso? O que houve? Não pagou a conta do telefone? Estou morrendo, preciso urgentemente de um pulmão. Você é o único compatível. Você deu a ele? Isso, meu caro, é um amigo de verdade. Mas você não tem muitos assim, certo? Pergunte a um homem idoso quantos amigos verdadeiros ele tem. É realmente sortudo se disser que tem pelo menos um. Pergunte a um idoso quantos amigos tem. Se tiver um, ficará orgulhoso em mencioná-lo. Dirão que esse amigo daria seu pulmão por eles. Tamanho o valor dessa amizade. Eles realmente sabem o que é amizade, mas levaram décadas para compreender. Nós podemos aprender isso em meia hora de reflexão. Valorize as amizades verdadeiras. Cultive-as, pois elas são raras e preciosas na vida. A relação não é tão forte quanto você pensa. Eles vêm, eles vão, eles te ofendem, você os ofende. Há festas às quais você vai, às quais você não vai. Todos estão infelizes o tempo todo. Todos têm uma desculpa o tempo todo. Tudo bem. Desenvolva um relacionamento com Hashem. É um amigo melhor, mais constante e verdadeiro. Agora, Yehoshua ben Perashia disse esta Mishnah para nos explicar a importância disso. Que quando alguém se torna um rabino,
Isso significa que não importa se o que o rabino diz soa bem para você ou não, ou se faz sentido para você ou não. Uma vez que o rabino disse, é como se o próprio Deus tivesse falado. Existe, na verdade, uma parte da Gemara que diz, tema o seu rabino como teme a Deus. Isso ressalta a importância e o respeito que devemos ter pelos ensinamentos rabínicos. Seu rabino não é Deus, não somos loucos, longe disso. Um verdadeiro rabino transmite palavras de Deus, não opiniões pessoais. Só a opinião de Deus importa realmente. Se for seu rabino de fato, você o ouvirá sempre, mesmo discordando ou sem entender totalmente. As opiniões humanas, todas elas, são insignificantes comparadas à de Deus. É assim que deve ser. Mesmo que não goste, você sabe que o que ele diz vem de Deus, da Torá. Pois uma vez que alguém se torna um Rav, está colado à Torá regularmente, dia e noite. Ao Sefer Torá, estão aprendendo, se esforçando e sacrificando. Fazem tudo para saber o que Deus disse. Eles não têm mais mente própria. Suas mentes tornaram-se sagradas e divinas, onde suas opiniões não importam. Quando questionados, dão respostas que você aceita automaticamente, mesmo sem sentido. Ao encontrá-los, nem pergunta por quê. Você procura esses Avreshim, sagrados, estudiosos, dedicados da Torá dia e noite, pessoas sérias. Você pede. Pode ligar para seu rabino? São 8 da noite, horário normal. Só pergunte algo para mim. Eles respondem, ligar para meu rabino? Está louco? O que aconteceu? É um desastre. Você diz, não, tenho uma pergunta de Alachá. Ele responde, vá descobrir sozinho. Você insiste, pode perguntar ao seu rabino? Ele recusa, não vou incomodar meu rabino por isso. Eles têm tanto temor de Deus para com seu rabino? Só vão procurá-lo quando for realmente necessário. Ele não é seu amigo. Está lá para lhe dar a palavra de Deus. Ei, o que você vai fazer neste fim de semana, rabino? Assistiu ao jogo? Ei, toque aqui. Os Patriots ganharam. Isso não é um rabino. Um amigo é bom, mas não é o seu rabino. Um rabino vai lhe dar a palavra de Deus e você vai ouvi-lo e respeitá-lo como tal. Porque às vezes o que ele vai fazer não faz sentido. E é por isso que Yehoshua ben Perashia terminou esta Mishnah dizendo, e julgue a todos favoravelmente. Julgar a todos favoravelmente significa que se você vê algo que uma pessoa justa faz, e isso não faz sentido, parece uma violação da Torá, você é obrigado a usar a imaginação que Hashem lhe deu para encontrar uma desculpa para o motivo pelo qual ele está autorizado a fazer isso. Se ele é justo, você é obrigado a fazer isso. Se ele é perverso, mesmo que você o veja fazendo algo certo, então você é obrigado a encontrar algo errado nisso. Exemplos. Um homem viu seu rabi, que sempre dava da Torá, acendendo um fogo. Ele morava em frente ao rabi, a quem nem sempre ouvia ou dava o benefício da dúvida. Era tarde de Shabat e chovia intensamente. Da sua janela, ele vê o rabi acendendo um fogo no meio da sala de estar e pensa, perplexo, meu rabi está acendendo um fogo no Shabat? Que rabino é esse? Devo confrontá-lo. Não pode ser nosso Rebbe da Lubavitch. Sai apressado, pega o guarda-ruva, corre pelas ruas. Invade a residência do Rebbe. Rebbe, o que faz com esse fogo? Isso não é permitido pela Torá. Seu coração bate acelerado. O Rebbe o observa calmo, sem surpresa pela intrusão. Ele olha para baixo, vê uma mulher grávida dando à luz e está tentando fazer a sala ficar mais quente porque se tornou um risco de vida. O santo rabino olha para ele e diz, meu filho, estou tentando salvar uma vida, mas você acabou de violar o Shabat ao abrir o guarda-chuva.
Ele não lhe deu o benefício da dúvida, ignorando as boas intenções do homem naquela situação de emergência. Apesar do fato de que seu rabino era um homem santo, ele tinha permissão para pôr o Shabat em espera para salvar uma vida. E é por isso que você é obrigado a dar o benefício da dúvida a alguém que é conhecido por ser justo, mesmo quando o que ele está dizendo ou fazendo parece não fazer sentido. Afinal, a sabedoria de um tzadik muitas vezes transcende nossa compreensão imediata. Tem que haver uma razão. Segundo Chazal, é a única razão pela qual Hashem lhe deu imaginação. Criar desculpas para as pessoas justas quando o que elas fazem não faz sentido para nossas mentes limitadas. Não é para fazer desenhos animados. Sua imaginação não é para fazer iPhones ou desenhar aplicativos. É para criar desculpas para justificar porque as pessoas justas são sempre justas, apesar de não vermos isso, e porque elas eventualmente chegarão a um ponto, apesar de começarem uma palestra de maneira perturbadora às vezes, mesmo que estejam apenas tentando ser justas. Mas se forem ímpias, e você vê alguém como Hitler de repente entrar no Gemach, de repente distribui alimentos gratuitos, mas é conhecido por ser uma pessoa perversa. Então você é obrigado a dizer que deve haver veneno ou algo errado naquele alimento, porque ele é conhecido por ser uma pessoa perversa. Então, por que Yehoshua ben Perashia disse tudo isso em relação a Yeshu? Porque, como todos sabem, Jesus era originalmente um judeu. E ele era, na verdade, um dos alunos que mais se destacava para Yehoshua ben Perachia. Mas um dia, quando estavam voltando, depois de se esconderem por algum tempo do rei Yanai, algo inesperado aconteceu que mudaria tudo. O encontro com uma figura misteriosa alterou o curso da história e as crenças de Jesus para sempre. Descobriram que poderiam voltar, mas pararam no caminho. Um gracioso anfitrião os recebeu. Rebbe Yehoshua disse: que anfitrião gracioso! Suas palavras carregavam um aviso velado. As aparências frequentemente enganam. Quem parece bondoso pode esconder más intenções. O que se apresenta como bom e puro pode não ser tão virtuoso quanto aparenta. Eles são tão gentis. Eles estão nos deixando entrar em sua casa. Eles estão nos alimentando. Mas Jesus interpretou errado o que seu rabino disse e pensou que ele estava elogiando a aparência dela. Ele disse: não, ela nem é bonita. Olhe para os olhos dela. Eles são tão redondos. O rabino disse: malvado, é isso que você faz? Isso é o que você aprendeu de mim? Eles o expulsaram da yeshivá e baniram-no. Yehoshua tentou voltar 2 vezes, mas foi rejeitado por pecar com imodéstia, ingratidão e desrespeito à Torá e à comunidade. Não o aceitariam sem reflexão sincera e arrependimento verdadeiro. A situação era delicada, e a comunidade estava dividida sobre o futuro do outrora promissor estudante de Lubavitch. Profanar o nome de Hashem em público é extremamente grave. Mostre que leva isso a sério de verdade. Não basta simplesmente dizer, sinto muito. Você profanou o nome de Hashem e foi imodesta. Quero ver seriedade genuína em suas ações. Nas 2 primeiras vezes, você o rejeitou sem hesitação. Na 3ª vez, Yehoshua ben Perashia estava no meio do Kriyat Shema, rezando com devoção. E como todos sabem, de acordo com a Gemara, Masechet Berashot, mesmo se um rei entrar na sala e você estiver no meio do Kriyat Shema, não é permitido parar, não é permitido falar. Um rei, imagine só. Então, Jesus aparentemente não tinha boas maneiras nem respeito pelas tradições sagradas que eram fundamentais na época. Ele olhava para mulheres, esquecendo os ensinamentos sobre Mussar.
interrompeu o Rebbe durante a reza. O Rebbe disse: agora não, volte depois. Yehoshua interpretou mal, achando-se rejeitado. Magoado, foi embora, profanando o nome de Hashem em público. Mostre seriedade, não basta dizer sinto muito. Você profanou o nome de Hashem e foi imodesta. Quero ver verdadeiro arrependimento. Ele adorava ídolos e praticava feitiçaria para atrair seguidores. Yeshua ben Peraquia o encontrou e disse: arrependa-se, volte à Torá. Jesus respondeu: é tarde demais, Rebbe. Já achei meu próprio caminho, longe das tradições antigas. Não posso e não desejo voltar atrás. Minha decisão está tomada. Você me ensinou que ele não é bem-vindo de volta, se faz outros pecarem. Então, ficarei onde estou. Ele decidiu continuar o resto de sua vida, satisfazendo seu desejo de pecar, seja com mulheres ou levando pessoas a segui-lo no pecado. A fonte está na Gemara e Midrashim. Muitas cópias mencionam aluno em vez de Jesus, prática adotada há 1300, 1400 anos para evitar perseguição aos judeus. Escribas omitiam o nome de Yeshu, chamando-o de aluno. Isso se tornou comum em textos judaicos para preservar a segurança da comunidade. Os goim não gostaram que seu Messias, seu Deus, seu ídolo foi mencionado de maneira tão desfavorável em nossa sagrada Torá. Então eles começaram a matar judeus por causa disso. Assim, para salvar vidas judaicas, mudamos o nome dele. Mas, obviamente, Baruch Hashem, a verdade santa sempre permanecerá. Permanece, e cópias com a verdade original permanecem, e ainda temos a verdade do Monte Sinai. Então, a razão de Yehoshua ben Perachia mencionar essa Mishnah é porque conta a história. Esta Mishnah nos conta o que falamos. Se Gissé ou Penny são mencionados nas fontes autênticas da Torá oral, como na Gemara e Midrashim autênticos da tradição Lubavir. Valorize seu Rebbe como um verdadeiro Rebbe. Ele valorize seu rabino como um autêntico rabino. Como Yehoshua ben Nun valorizou Moshe Rabbeinu, esperando pacientemente por ele, jejuando na montanha até descer 40 dias depois, nunca duvidaria de seu rabino, mesmo se dissesse algo incomum ou inesperado, como elogiar uma mulher. Confie plenamente na sabedoria dele. Você precisa permanecer em silêncio ou apenas criar uma desculpa em sua mente de que isso não poderia ser. Se Yehoshua tivesse realmente um amigo que também lhe dissesse a verdade, porque ele o adquiriu e trabalhou duro para garantir que tivesse alguém que o ouvisse. Farei qualquer coisa que você quiser, mesmo sem dinheiro, mas certifique-se de ser o amigo que me apoiará se eu cair ou seguir o caminho errado. Você será quem me dará a verdade e me salvará antes que eu não consiga mais me levantar. Se ele tivesse um amigo verdadeiro, alguém para lhe dizer a verdade, apoiá-lo e guiá-lo, isso não teria acontecido. Ele não estaria na situação em que está agora se tivesse um amigo assim no mundo. E se você tivesse apenas dado ao Rav Kaf Zechut o benefício da dúvida, isso não teria acontecido. Mas tudo isso tem o mesmo problema fundamental que Neturei Karta, o Shabbat messiânico e as outras seitas que mencionei antes. Comprar um amigo é fácil, sabe? Você não precisa necessariamente de dinheiro. Às vezes basta um pouco de lisonja ou concordância cega. Comprar um amigo é fácil, mas tornar-se rabino depende do seu ego. Muito trabalho pela frente. Elimine o ego e pode ser rabino. Por quê? Porque você segue tudo que ele diz sem questionar. Não precisa beijar sua mão nem a Torá. Só precisa ouvir atentamente e aplicar os ensinamentos com humildade.
Quando pessoas seculares vêm à sinagoga uma vez por ano, no Yom Kippur ou Rosh Hashanah, e começam a beijar o Sefer Torah grita de volta para elas: não me toque, apenas me ouça. Você não precisa beijar a mão. Apenas ouça. Pergunte: o que Deus diz? Mostre-me. Abra um livro. Onde Deus diz isso? O que o Shulchan Aruch diz sobre isso? Qual é a halacha para isso? Como obtenho Shalom Bait? Como crio meus filhos? O que diz a sabedoria divina? Devo fazer este contrato? Não devo? Devo fazer este negócio? Não devo. É kasher cobrar do meu cliente por 3 horas quando eu só trabalhei 2 horas? Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Originalmente eu queria começar a palestra com isso, mas Hashem fiquei um pouco confuso e esqueci. Vou fazer uma pergunta interessante a vocês. Um rapaz tinha 2 cartas de beisebol. Quando criança, eu colecionava cartas de beisebol por volta dos 12 ou 13 anos. Lembro que havia uma carta famosa de um jogador chamado Honus Wagner, de mais de 100 anos atrás. Naquela época, eles faziam cartas de tabaco. Essas cartas eram raras e muito valiosas para os colecionadores, especialmente as do Honus Wagner. Ele se opôs à impressão do cartão com sua foto, mas eles o fizeram mesmo assim. Ele os processou e quase todos foram retirados, restando pouquíssimos. Isso o tornou o cartão de beisebol mais raro e caro do mundo. Aos 12 ou 13 anos, valia incríveis $600.000. Hoje vale milhões. Pessoas são realmente loucas. Cartões de beisebol. Imagine ter 2 únicos no mundo inteiro, cada um valendo $2 milhões. O que fazer com coisas tão caras e raras? Exibir, é claro. Então você chama seu amigo. Ei, vem ver meus novos cartões. Ele chega ansioso, mal pode esperar. Você mostra orgulhosamente. Uau! Honus Wagner, 2 milhões cada. Que incrível! São verdadeiras relíquias. Ele devolve um, pega o outro e rasga. Você quer matá-lo, mas ele diz: escute antes. Conheço cartas de beisebol. Seu amigo é especialista? Então eu também sou. Houve um jogador que se recusou a ter sua foto em um cartão. Imprimiram mesmo assim e ele processou. Antes havia 2 no mundo valendo 2 milhões cada. Agora só uma existe, valendo 10 milhões. Fiz um favor, te fiz ganhar 6 milhões. Gostaria de 3 milhões, 50% do lucro. Obrigado. Quem está certo? Opção A ou há mais a considerar? Devemos analisar melhor as implicações disso. A raridade aumentou o valor, mas destruir propriedade alheia é ético? E as consequências legais? Há nuances a serem exploradas. A. Deve 3 milhões. B. Deve 6 milhões. C. Não deve nada. D. Recebe 2 milhões. Qual é correta? Qual escolheria? O que aconteceu é complicado. Analisemos as opções cuidadosamente. Faltam informações importantes para decidir. Precisamos entender melhor o contexto. Talvez haja detalhes cruciais que não foram mencionados. É sobre material. Ele rasgou o cartão e o outro lucrou. Mesmo podendo ganhar mais, não tinha direito de quebrar o cartão alheio. Você tem razão, não deveria rasgar coisas dos outros. Mas isso fez o outro ganhar muito dinheiro. Acha que ele deveria dar parte do lucro ao dono original? Eu acho que sim. Como ganhou 6 milhões de dólares? Você deve devolver-lhe 3 milhões. O homem que rasgou os cartões está certo. Se eu for à sua casa e disser que ela vale 10 milhões, mas o seguro é de 15 milhões, então, se eu queimar sua casa, estou lhe fazendo ganhar 5 milhões. Estou lhe fazendo um favor? Dê-me 2 milhões de volta. A mesma coisa? Sua casa vale 10 milhões ou 2 milhões. Eu lhe fiz ganhar dinheiro. Isso criaria um desastre total. Não, de jeito nenhum. Se isso tivesse sido acordado anteriormente entre as partes,
então eu mesmo pegaria o papel e o rasgaria em pedaços. Tenho uma ideia e vou cobrar por ela. Você diz, sei como te fazer ganhar 10 milhões agora, concorda? Somos ótimos advogados. O que acha? A saída será 6 milhões. Quer dividir o lucro? É uma questão ética interessante. Devemos considerar as implicações morais e legais dessa proposta. Nem tudo que é lucrativo é necessariamente correto. Não, esqueça, mas foi assim que aconteceu. A maneira como aconteceu é exatamente como eu disse. Ele não deveria dar nada a ele. Certo, então a ideia é que ele o mantenha. Assim ele está equilibrado. Então o cara que perdeu um cartão, mas ganhou dinheiro. Então isso significa que ele não deveria dar nada ao outro cara. Certo. Ele perdeu o cartão. Se o cartão vale mais para ele, você deve considerar isso seriamente. Se eu for à sua casa de $1 milhão e você disser que o cartão tem valor emocional além do financeiro, devo levar isso em conta. Emoções têm preço, não é? Digamos que a emoção valha mais $1 milhão. Mesmo assim, você ainda teria um lucro considerável. É uma questão de equilibrar o valor material e o sentimental. Não precisa pagar nada mesmo. Se a emoção vale $1 milhão, houve apenas lucro no final das contas. Ele não chegou a vender o cartão, mas preferiu mantê-lo consigo. Quem perdeu o cartão inicialmente acabou ganhando dinheiro no fim. Então realmente não deve absolutamente nada ao outro cara. Imagine um comprador entrando na sala. Cenário hipotético. Eu digo, tenho 10 milhões, quero aquele cartão. Economizei 10 milhões para comprá-lo. O cara que rasgou o cartão deve algo a ele? Não deve nada, mesmo tendo rasgado o cartão. Mas há outro ponto. Se o cara tivesse 2 cartões, talvez agora valessem 2 milhões cada. Mas na próxima semana ou mês, poderiam valer 10 milhões cada. Isso mudaria a situação? Isso é possível. Ele deve algo ou não? O dono poderia dizer, hoje são 10 milhões, mas nunca quis vender. Agora tenho que vender meu único cartão por 10 milhões, quando na próxima semana eu poderia ter vendido um e mantido outro. Em resumo, o juiz chega hoje. Deve dinheiro? O homem rasgou o cartão. Ele deve o dinheiro? Não deve. E você, Nirelo, o que acha? O juiz vem hoje, ele deve dinheiro? Qual a resposta? Sim, ele deve... Nirel tem uma grande vantagem sobre vocês. Eu preciso divulgar isso. Nirel tem sido meu aluno dedicado por 1 ano e meio. Ele tem um Rav, um verdadeiro mestre espiritual guiando-o. E é exatamente por isso que o cara que rasgou aquele valioso cartão agora deve $2 milhões. É uma profunda questão de responsabilidade e de conhecimento superior. É porque os cartões eram originalmente propriedade da primeira pessoa, da pessoa A. O homem que os rasgou destruiu sua propriedade, que na época valia 2 milhões. Ele lhe deve o valor que tinha naquela época. Ele não deve o valor potencial do cartão. Quando rasgado, valia 2 milhões. A valorização posterior para 10 milhões é irrelevante para quem o rasgou, pois não era o dono, não era seu ativo. Como se eu previsse que sua casa subiria de 1 milhão para 100 milhões e isso ocorresse. Seria irrelevante para o caso em questão. Não é minha, é sua propriedade. Você a possui. Não tenho participação nem posso me beneficiar do seu cartão. Por isso, ele só lhe deve 2 milhões, não 10 milhões, porque tecnicamente, se o cartão não vale 10 milhões e ele é parceiro, também é parceiro na perda. Isso significa que perdi um cartão de 10 milhões, não de 2 milhões. Essencialmente, das Torá, né, a mente da Torá, diz que ele realmente perdeu 2 milhões aí, portanto, deve esse valor. A halachá é divina, com lógica de Hashem, sagrada. O conhecimento secular é irrelevante. Não há relação com o sujeito. Quem destruiu deve 2 milhões, sem exceções. Por quê? Ele não é dono nem deve esse valor. A halachá permanece inalterada, firme e constante, independente das circunstâncias ou opiniões. Se nos fosse permitido destruir alguém, ele criou e destruiu o valor.
destruiu para um cartão, mas não se pode dizer que não criou para o outro. Se permitido, traríamos Sodoma e Gomorra ao mundo. As pessoas diriam: olhem, a maioria das casas tem mais seguro do que seu valor real. Isso seria permitir a destruição de valor sem consequências. É uma realidade. Você compra mais seguro do que precisa. Eu poderia queimar o bairro e dizer: fiz vocês ganharem dinheiro. Cada casa vale $500 mil, sua apólice é de $1 milhão. Ganharam $500 mil. Dei-me a metade, fiz um favor. Isso criaria um caos no mundo. Então, não pode tomar decisões por conta própria. Se tem um acordo, como mencionou, onde tem uma ideia para criar valor, é diferente. Mas o ponto que tento enfatizar é que quando tem um Rav, um rabino, antes de fazer um acordo, você vai até o Rav e pergunta: estou autorizado a fazer esta transação comercial? Isso é kosher? Alguém me perguntou hoje: posso cobrar do cliente por 3 horas quando o trabalho levou 2? É um sim e um não. Depende da situação e do contexto. Há nuances a considerar em cada caso específico. Se normalmente leva 3 horas, mas terminou em 2, pode cobrar por 3. É justo. Porém, se demora 2 horas e quer cobrar por 3 sem motivo, não está autorizado. Isso seria desonesto e antiético. Você pode cobrar o valor de 3 horas, mas faça isso como um contrato. É o que você sabe que vale, não apenas por 3 horas, pois às vezes trabalha 15 minutos, mas quer ser pago por 3. É melhor ser contratado do que pago por hora. Para cada situação, há uma halachá, um caminho, uma resposta. Esse é o propósito de ter alguém para te dar a halachá. Às vezes a halachá é fácil de entender, sendo preto no branco. Às vezes isso causará uma batalha mental por anos, pois você não entenderá completamente. A chave de ter um Rav é submeter-se a alguém que se submete ao seu próprio Rav e assim por diante, até Hashem. Eles nos ensinam. O que está escrito na Torá, gostemos ou não, é irrelevante. Devemos seguir. Se todos nós fizermos isso com devoção e entrega total, poderemos trazer a salvação para o mundo inteiro e apressar a vinda do Mashiach. Podemos trazer a salvação ao mundo eliminando as seitas falsas em nossa nação, incluindo falsos Lubavitch e messiânicos. É mentira pensar que sou contra organizações. Conto grandes histórias sobre Lubavitch e pessoas de Breslov. O essencial é entender os fundadores dessas organizações. A chave está em compreender suas origens e propósitos verdadeiros. Grandes figuras históricas enfrentaram desafios imensos. O livro To Remain a Jew, do Rabino Zilber, relata experiências inspiradoras de superação e fé. Livro extraordinário, presente de um aluno. É mamash incrível. Cada página inspira techuvá. Conta a história de vida do autor, algo fora deste mundo. Relata experiências e pessoas que conheceu, muitos Shabbatniks. Eles praticamente construíram o judaísmo na Rússia. Sem Shabbat não haveria judaísmo lá. Mas eles não pararam por aí. Continuaram seu trabalho incansável. Eram tão zelosos quanto possível pelo judaísmo a tal ponto que, como conta uma história, eles tinham permissão para praticar o judaísmo, mas iam para a prisão por isso e, às vezes, recebiam a pena de morte por guardar o Shabat. Guardar o Shabat era primordial. Um Rav Avraham, que eu acho que era Rav Avraham, mas me esqueci do nome, desculpe. Ele foi preso na prisão russa. Um inferno de trabalho escravo, frio constante e fome. Um pesadelo 24 horas por dia, onde muitos não sobreviviam. Mesmo assim, ele achou meios de cumprir todas as mitzvot, incluindo usar um tzitzit. Não era como as prisões americanas, era um verdadeiro tormento na terra. Use um tzitzit. Ele fez um para si mesmo na prisão, pegando os fios e colocando cuidadosamente nas roupas. Um dia, o chefe da prisão o chama e vê seu tzitzit.
Ele diz: você não tem permissão para ser religioso ou judeu aqui. É exatamente por isso que você está preso. Como você ousa usar essa coisa? Tire isso agora mesmo, neste instante. E o rabino diz: o quê? Tire isso agora. Ele diz: você quer que eu tire isso? Ele responde: tire isso. Ele diz: você quer que eu tire meu tzitzit? Ele grita o mais alto que pode. Ele diz: você quer que eu tire meu tzitzit? Pá! E deu um soco na cara do homem e começou a espancá-lo até que o pararam e quase o mataram. Para ele tirar seu tzitzit valia arriscar a vida. Encontre-me um shabbatnik assim. Dirigir no Shabat é inaceitável. Há santos, mas não messiânicos. Eles estudam o trabalho autêntico de Chabad, as obras de Rebbe Nachman e outros sábios antigos, raramente usados hoje. Esses ensinamentos profundos, negligenciados na sociedade moderna, carregam sabedoria eterna. Eles não fazem nada estúpido ao dizer: dirijam no Shabat no primeiro ano, depois falaremos. Você nunca tem permissão para pecar. O pecado é seu problema. Todos têm níveis de techuvá, mas nunca pense que está tudo bem. Pode parecer aceitável agora, mas não para Shamayim. Para Hashem, você eventualmente perceberá que terá que fazer techuvá por isso também. Não podemos mudar instantaneamente. Eu passei por isso também. Nunca aceite dirigir no Shabat ou comer porco, isso nunca está certo. Você não lida com tudo de uma vez, é um processo gradual. Aprenda sobre os fundadores da organização. Eram incrivelmente zelosos por Hashem, dispostos a sacrificar suas vidas por cada mitzvah. Essa dedicação profunda deve nos inspirar a crescer constantemente em nossa observância. Cada mitzvah. O Rabino Zilber diz no livro que estava disposto a sacrificar sua vida, apenas para encontrar uma maneira na prisão. Infelizmente, esses grandes tzadikim foram presos e torturados de diferentes formas. Ele sacrificou sua vida para conseguir um simples prego e uma vela para Chanukah. Para obter uma vela, obter a cera para uma vela de Chanukah, isso é uma mitzvah de Drabanan, é uma mitzvah rabínica. Não é nem mesmo doraíta. Ele sacrifica sua vida apenas para obter a vela. Encontrem esses homens, vão, encontrem-nos por aí. Eles não fazem mais pessoas assim. E nossa única chance de voltar a isso, nossa única chance de nos tornarmos zelosos por Hashem, nossa única chance de amar e temer Hashem é começando com enfrentar a realidade, adquirir um Ravi respeitado, ter um amigo confiável que diga a verdade quando o Ravi não estiver por perto, e dar kaf zeshur aos justos, mas não aos injustos, pois não temos permissão para isso. Essas etapas são essenciais para nosso crescimento espiritual e conexão com o divino. Alguma pergunta? Adonai Leolam. Amém ve amém. Que Deus seja abençoado para sempre.